Abra sua Bíblia em Lucas 22, mais uma vez. Nós estamos nessa série, se não agora, quando? Uma série que é uma segunda parte daquele tema, se não nós, quem? Então nós já decidimos, nós queremos ser pessoas reconhecidas como discípulos. Então nós não queremos ser multidão. Isso nos traz uma série de desafios. A segunda parte dessa tarefa toda envolve, se não agora, quando? Quando é que nós vamos fazer as coisas que nós precisamos fazer como discípulos? Porque não basta apenas saber as coisas. É preciso crer e praticar. E eu digo crer porque é o crer que determina, o crer verdadeiro determina se você realmente sabe o que está fazendo. É quando você crê que você pratica. Como é que você pratica? Quando você crê. Ah, eu não pratico. Eu questiono a sua crença. Eu questiono que você creia mesmo. Porque quando você crê que vai ficar sem gasolina no carro, o que é que você faz? Encosta, vai tomar um lanche, bater um papo, esquece que está sem gasolina, sai e passa vergonha dali 2 quilômetros. Não. Quando você crê que você vai ficar sem gasolina, bate um desespero, você quer procurar um próximo posto, parece que a gasolina nunca vai dar. Vocês viajam muito? Quem que viaja de carro aqui bastante? O marido sabe do que eu vou falar. Eu várias vezes viajei. Eu faço viagens um pouco mais longas, então sempre acho assim, acho que vai dar. Mas quando entra, olha só como é a coisa do crer. Eu estou crente que vai dar. Mas quando acende a luzinha amarela, o desespero aparece. Não tem jeito, porque agora eu não sei mais se vai dar. Ia dar. Eu tinha certeza. Mas é o que eu estou crente que não vai dar. Começa a crer naquela situação. O crer verdadeiro determina a nossa prática. Sabe aquela música que a gente canta aqui? Saber e crer? Que estás aqui. Nem eu sei a letra. Saber e crer, gente. Tem que saber e tem que crer. Nós queremos ser desafiados. E esse texto aqui, nós temos dito que a ceia do Senhor tem muitas ideias boas para a gente tirar daqui. Semana passada nós falamos desse lugar, né, chamados para estar à mesa. Todos nós somos convidados. Hoje pela manhã aqui em adoração, agora na palavra, e na nossa comunhão, no cafezinho, no bazar, no café de fim de ano. São todas atividades onde nós temos oportunidade de verdadeiramente tirarmos da ideia teórica, da ideia só do ideal, de estar à mesa com o Senhor e colocar isso na prática. Quando nós estamos junto com os nossos irmãos e nós cremos que a presença do Senhor se faz nesse contexto, ainda que nós não estejamos vendo. Alguém viu Jesus aqui hoje cedo? Eu digo literalmente. Não. Mas ele não estava aqui? Nós cremos. Muitas vezes nós sentimos, não é? Talvez nem sempre, talvez nem a maioria das vezes, mas em certos momentos parece que de verdade nosso coração reclina e nós percebemos a presença do Senhor. Saber e crer. Sair de uma vida só baseada em sentimentos, mas transformar as nossas emoções e os nossos sentimentos a partir da crença, do crer na palavra. O que Deus diz tem mais valor do que nós sentimos. Se Ele diz que é de determinada forma, nós precisamos crer e viver como isso já fosse verdade. Isso é fé. A fé é justamente andar por aquilo que está dito na boca de Deus. Nós não temos na nossa mão, mas Ele já disse. É concreto nas mãos de Deus. É real. Para nós talvez ainda não seja em experiência, mas nós cremos e caminhamos como se nós já tivéssemos aquilo, porque de fato nós já temos. O que será que nós podemos falar sobre hoje? Eu quero falar com vocês hoje sobre o tema preparando um lugar. Está dentro desse texto aqui. Não é uma pregação super teológica, viu? É uma reflexão, especialmente hoje. Uma das coisas que eu mais gosto, sempre gostei desde que eu me converti, eu já até contei um pouco para vocês em algum momento, era de organizar acampamentos. Acampamentos, retiro de jovens, essas coisas. Quem gosta aqui de retiro e acampamento? Quem nunca foi num retiro no acampamento? Precisamos arrumar esse negócio aí. Aí.
Eu sempre achei muito, muito massa, muito legal organizar acampamentos, gostava de me envolver. Eu gosto de tudo. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ver acontecendo. Eu vou levar as meninas quando elas vão em acampamento, tipo aqui o Palavra da Vida, às vezes elas vão, o Vinho Novo que a gente fez lá em Piratininga. Cara, eu chego lá, já fico com a pessoa da camiseta da organização, já fico olhando o que eles estão fazendo, um grupinho ali, um grupinho aqui. Eu gosto de ver o pessoal da cozinha, estão lá na bênção, cozinhando para 200 pessoas, loucura total, panela, sujeira. E estão lá cantando louvores. Quero ver você cantar louvores cascando batata. Passou até do limite. Aquilo é inesquecível, né? Aquilo é inesquecível. Aquilo que aconteceu lá é inesquecível. Quem não estava, perdeu. Não vai ter de novo. Por isso que você tem que ir sempre, quando tem. Porque nunca sabemos o que vai acontecer. Porque são lugares de encontro. E tudo que nós fazemos, quando nós preparamos isso, inclusive domingo, inclusive o grupo pequeno, a reunião de mulheres, o bazar, quando nós estamos no contexto, entendemos esse chamado para estarmos à mesa com o Senhor, a comunhão, nós entendemos o quão é valoroso estar ali. E cada um de nós conta, porque é presença. Igreja é presencial, igreja não é virtual. Nós temos que estar juntos, tristes ou alegres, aflitos ou não, porque não tem outro lugar para nós estarmos. Nós precisamos valorizar isso e crer que seremos curados nesse processo. Porque nós estamos na presença do Senhor, à mesa. A mesa é uma figura de comunhão. É uma figura que só os íntimos estão lá. Todos nós somos íntimos de Jesus, nesse sentido. Né? Não há nenhum de nós que é mais especial, que Ele ama mais. Ele traz tarefas diferentes, responsabilidades diferentes, chamados e vocações diferentes. Mas Ele ama cada um de nós igual. E nós precisamos crer nisso. Para nós não estarmos juntos, nas poucas oportunidades que nós temos de estar juntos, isso deveria ser uma dor para nós. Puxa, hoje eu não posso, mas vou fazer alguma coisa para que eu possa na próxima. Nós já falamos isso na outra parte da série, eu não queria voltar lá, mas não consigo. Ai, ai. Enfim, nós criamos esses lugares para nós estarmos juntos. E é isso que nós vemos aqui nesse texto. Eu queria que a gente só pensasse um pouco em alguns aspectos desse preparar. Vamos dar uma lida no texto de novo? Nós vamos aumentar um versículo só, tá bom? Diz assim, versículo 7 de Lucas 22. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, na qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição. Aqui é o nosso primeiro ponto, que eu queria chamar a atenção. É Jesus quem sempre diz, vai e faz alguma coisa. Nós precisamos entender que o convite nasce dele. A ordem vem dele. A direção vem dele. Quando nós falamos de preparar um lugar, não é só porque nós gostamos e nós queremos. Isso são as atividades que nós fazemos na nossa vida normal. Nossos sonhos particulares, nossos projetos profissionais. Mas quando se trata do reino, tudo é iniciado pelo Senhor. É o Senhor que chega para nós como discípulos. Se somos discípulos, Ele vai falar. Lembra disso? Ele fala, Ele revela aos seus discípulos e não à multidão. Os segredos do reino são transmitidos aos discípulos. E Ele diz, vão preparar lugar. E o texto continua. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E aqui tem o nosso próximo ponto. A pergunta importante, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Onde é que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer? Quais são os critérios? Para preparar um lugar de encontro, nós temos que saber do Senhor o que é que Ele quer para aquele lugar de encontro. Como é que Ele quer que as coisas sejam preparadas? Qual é a direção do Senhor? Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Me lembro aqui de Caim e Abel. O que Caim fez? Pô, já você contou um spoiler. Spoiler, Bruno. Vamos por partes. Caim matou Abel. Mas antes disso ele fez algo pior. É sério? Nossa, o que é pior que isso? Ele decidiu que a forma de agradar a Deus e de servi-lo era do jeito que ele queria. Sabe aquelas pessoas teimosas? Normalmente crianças às vezes têm essas fases, né? Você fala, ela quer fazer do jeito dela, até enfiar o dedo na tomada e tomar um choque. Ela muda de ideia. De repente ficou certa a mãe.
Do nada, assim, nossa. Caim decidiu que a sua oferta era do jeito que ele queria. Abel é aqui como Simão e Pedro. Senhor, qual é a oferta que eu posso fazer? Como é que eu faço essa oferta? Esse é o coração do discípulo. O coração do discípulo, ele não apenas recebe a ordem, mas ele quer preparar algo da forma como Jesus, o seu mestre, quer que seja preparado. Na nossa vida com Deus, preparar lugares de encontro tem que ser algo também que nasce no, além de nascer no coração do Senhor, é orientado pelo Senhor. O que queres que faça, Senhor? Engraçado aqui, né, gente? Pedro, no primeiro encontro com Jesus, o que ele faz para Jesus? Outro cara, né? Depois de 3 anos, ele já está um pouquinho tratado. Talvez a gente está Pedro no começo, Pedro no meio, Pedro no fim. Pedro aqui não questiona. Ele diz, Senhor, deixa eu perguntar para você, você acha que Pedro sabia preparar uma ceia ou não? Pensa bem. Gente, pensa bem. É vestibular aqui. Se errar, vai ter que fazer o almoço hoje. É claro que ele sabia, gente. Ele é judeu. Ele faz essa ceia há, sei lá quantos anos ele tem aqui. Uns 30, 40 anos Pedro tinha aqui nessa época. Décadas preparando a ceia. Todo ano igual. Mas ele sabe agora que é melhor perguntar ao Senhor o que ele quer que faça, quais são os detalhes, o que é diferente, o que o Senhor quer, essa é a pergunta. Jesus, o que é que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que nós nos reunamos em grupos pequenos? Como é que o Senhor quer que nós preparemos nossas celebrações? Como é que o Senhor quer que nós fazemos nossa missão? Como é que o Senhor quer que nós conduzamos, né? O português está certo. Conduzamos nossa vida. Pedro, no primeiro encontro com Jesus, ele quer ensinar Jesus como é que pesca, porque ele acha que ele sabe. Senhor, olha só, deixa eu explicar. O senhor é novato aqui, chegou pela primeira vez, não está cheirando nem a peixe, portanto já é um sinal para mim que o senhor não manja nada. Esse negócio de jogar a rede de novo, deixa eu avisar o senhor, eu estou cansado, passei a... Vocês assistiram The Chosen? Essa cena é muito boa no The Chosen. Não dá, Senhor. E ele lança e descobre que existe alguém que sabe mais do que ele e muito mais, além do natural. Eu acredito aqui, vou viajar aqui achando que Pedro já faz assim, né? Quando ele tem que fazer um negócio para Jesus agora. Ei, vamos lá preparar a ceia. O Pedro já fala, opa, vem coisa aí. Porque o Senhor faz coisas acontecerem. Vamos seguir o texto aqui. Ele diz, Jesus respondeu para eles, olha o tamanho. A pergunta é curtinha. Vamos preparar a refeição. A outra pergunta curtinha, na ordem, né? A outra pergunta curtinha. Onde preparamos? A resposta de Jesus elaborada. Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Olha o nível de detalhe. Um homem carregando um pote de água. Nem era muito comum um homem carregar um pote de água nessa época. Siga-no até a casa em que ele entrar. Stalkeando que fala? Ficar na cola do cara. É isso aí que ele tinha que fazer. E digam ao dono da casa. Já tem 2 pessoas talvez aqui, né? O homem com a água, o dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão? O mestre pergunta, o cara, o que eu tenho a ver com esse mestre? Que mestre que você está falando? O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Olha, sério mesmo, eu queria muito sentar para orar e pedir para Jesus os detalhes do que eu tenho que fazer no próximo culto, ou no próximo ano, e realmente pegar isso aqui, uma lista detalhada assim. Mas o ponto importante aqui, irmãos, é que Jesus é aquele que faz o convite, nosso papel é pedir a ele as instruções com confiança, e ele vai dar as instruções. Então, você acha que é muito mais fácil, se ele der a lista. Mas, às vezes, ele vai te dar uma lista onde as coisas não fazem muito sentido. Como assim, falo com qualquer cara? Como assim, vou só indo para uma cidade? Se eu passar o dia e eu perder o cara, Senhor, se eu estiver no Instagram na hora que o cara passar? E aí, perdi o homem da água. Quem quer voltar e falar para Jesus que perdeu o homem da água? Não vai ter ceia.
Sabe assim, a dinâmica da vida comum? Parece que receber instruções claras facilita tudo. Mas Jesus sempre nos desafia a um caminho de dependência dele. Ele dá instruções claras, mas são instruções assim meio proféticas, meio, né? Não é normal. Isso nos faz pensar na voz criadora do Senhor. Quando ele diz que certas coisas vão acontecer, ele chama à existência todo um cenário, toda uma dinâmica. Coisas vão acontecer porque ele disse. Quem é que nos lembra essa atitude de Jesus simples aqui? Seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Haja luz, que haja separação entre o firmamento. A voz de Deus, a proclamação de Deus, ela é poderosa e ela é criadora. O que Jesus está dizendo aqui nem aconteceu. E seja ele tendo uma palavra de conhecimento, de sabedoria sobre um assunto futuro, apesar de que normalmente esses dons são usados para coisas do passado, mas enfim, né, não vamos limitar aqui. Ele está chamando algo que não existia ainda. Os discípulos caminham em fé. Caminham crendo que as coisas acontecerão conforme o Senhor disse. Passo por passo, tarefa por tarefa. Encontrar o homem da água. Número 1. Check. Simão já fala, Simão gosta da ordem, né? Quem está com ele lá? Simão e João. Pedro e João. Simão, Pedro e João. João, não tira o olho desse cara. Sua tarefa. E eles vão. Entrou na casa. Quem vai falar com ele? Eles vão fazendo, eles vão seguindo passo a passo. E tudo acontece como Jesus disse. Versículo 13, a primeira parte diz: eles saíram e encontraram tudo, como Jesus lhes tinha dito. Tudo. Não faltou nada. Não faltou nada no desenrolar da história. Que experiência, gente. Que experiência. Que ceia. Imagina o que está crescendo no coração desses discípulos. Porque assim como eles faziam a ceia todos os anos, essa Páscoa era realizada todos os anos, isso era muito, muito, muito significativo para eles. Ao mesmo tempo, nós sabemos como pessoas que nós nos acostumamos aos hábitos e perdemos essa atenção de valorizar o que está acontecendo. Nós falamos sobre isso semana passada, você pode escutar de novo lá. O valor da ceia, da Páscoa, qual é o real, profundo significado, o impacto disso na nossa vida. Lembra do texto que falava? A ceia nos traz o passado de volta ao presente e nos faz pensar sobre o futuro também de volta, impactando o presente. Os discípulos, nesse momento, estão com certeza ansiosos. Eles não sabem, mas eles sabem, pela experiência, algo vai ser diferente nessa ceia. Porque dessa vez, no nosso terceiro ano juntos, o Senhor manda preparar, dar uma palavra profética, né, de futuro até, de como as coisas serão. O que será que vai acontecer, João? Encontraram tudo. Deus é o provedor daquilo que Ele quer que aconteça na nossa vida. E Deus é aquele que provê os meios para o encontro com Ele. Esse é meu ponto que eu queria chamar aqui, usando a figura dessa experiência concreta, real deles ali na vida comum. É Deus que, na verdade, provê tudo para nós. O encontro que nós queremos preparar, os lugares de encontro na nossa vida, mesmo quando nós fazemos a nossa tarefa humana, administrativa, né, laboral, de produzir as coisas, preparar. Ontem eu vi a Bia preparando as coisas da aulinha, fazer os barquinhos. Nós temos que crer que lá no fundo, em última instância, é o Senhor que prepara todas as coisas para esse encontro. Porque um encontro que o Senhor não preparou é um encontro vazio. Você acha que Ele vai estar no encontro que Ele não marcou? Bom, talvez Ele, em sua sabedoria e misericórdia, nos encontre. Mas quando nós falamos de intencionalidade, em estar com o Senhor, em ter lugares de encontro com o Senhor, nós precisamos ouvir o seu convite que Ele tem feito. Nós precisamos perguntar a Ele como é que o Senhor quer que eu conduza a minha vida nesses encontros, porque talvez seja um pouco diferente na vida de cada um de vocês, pela rotina, pela personalidade, pela necessidade. Né? Nós precisamos saber que Ele fará com que isso aconteça e nós encontraremos todas as coisas. É preciso fé na palavra de Deus, a palavra falada.
para crer que os encontros podem ser preparados e que eles valem a pena. E como eu disse no início, talvez a razão de nós termos menos encontros, ou menos realidade nos encontros, é porque nós estamos precisando, de fato, crer que há uma oportunidade de encontro com o Senhor em cada um desses momentos. Cada um desses momentos. A última coisa que nós vemos aqui de exemplo nesse texto é que encontrando tudo, é óbvio, encontraram tudo, e o versículo 13, a parte B dele diz que eles... Perdi. Quem achou aí? Então prepararam a Páscoa. Essa palavrinha aqui me chamou a atenção. Então prepararam a Páscoa. Depois desses 4 passos seguidos, receber a ordem, o convite de Jesus, receber as instruções, andar em fé, passar o dia envolvido na palavra do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Nós recebendo a palavra do Senhor, crendo e andando nessa palavra até que chegue o momento do encontro com Ele. Então, quando eles viram tudo que Deus planejou e que Jesus tinha revelado a eles, então eles prepararam a ceia e prepararam aquele lugar de encontro. Não é a respeito do lugar, gente, não é a respeito da mesa em si, eu acho que isso é bem claro, é a respeito da presença do Senhor. Quando o Senhor convida, Ele vai estar presente. Nós, às vezes, furamos compromissos, mas o Senhor não fura seus compromissos. Ele é fiel, Ele é presente. Quando Ele convida, Ele vai estar lá. Versículo novo que nós vamos acrescentar nesse texto é o versículo de número 15. Quando chegou a hora, 14 diz, né? Quando chegou a hora, então aí Jesus apareceu na mesa, os discípulos estavam lá. Jesus diz uma coisa fantástica. Ele diz, desejei ansiosamente comer esta Páscoa. Esta Páscoa. Esse João e Pedro já estavam meio ansiosos, procurando já um ansiolítico, né, para baixar um pouquinho, meditando. Pedro vai... Nossa, Pedro devia estar insuportável por essa hora, né? Do jeito que ele era agitado. Jesus chega e fala, desejei, e não só desejei, mas eu desejei ansiosamente comer, e não é qualquer Páscoa, é esta Páscoa. Pedro, fala logo, Senhor! Não aguento mais. Passei o dia nessa tensão, Senhor. Pedro era bem assim mesmo. Eu acredito que ele ia fazer um negócio parecido. O versículo então diz no final, ele disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Nós vamos falar sobre o sofrer em outro momento. Mas esta é a hora. Jesus queria estar com eles. Esse é nosso ponto final para a nossa reflexão. Nós precisamos crer, irmãos, que Jesus quer ansiosamente estar conosco. Mais do que você quer estar com Ele. Porque às vezes você nem quer. Mas se você é discípulo, eu e você, nós temos que começar a procurar ouvir o convite dEle, entender a forma que Ele quer que nós preparemos lugares de encontro com Ele, nós sentemos à mesa e ficamos esperando Ele chegar, e Ele vai chegar, e quando Ele chegar, Ele vai derramar o seu coração sobre nós, e nós vamos perceber o quão Ele estava ansioso para estar conosco. A gente não tem saudade de algo que a gente não experimentou e acha bom. É ou não é? Mas se nós tivermos lugares de encontro com o Senhor, nós vamos desejar isso. Nós vamos desejar isso, nós vamos buscar isso. Existem muitas formas que você realiza esses lugares de encontro. Eu não vou entrar muito neles aqui. A ideia hoje é simplesmente essa. Se você sair daqui falando para si mesmo, eu preciso estabelecer lugares de encontro com o Senhor. Eu preciso valorizar os lugares de encontro que já existem disponíveis para mim. Eu perguntei antes quem já foi num retiro, num acampamento. Podia perguntar quem já foi em alguma conferência, né, junto com outros irmãos. Às vezes a gente passa a vida toda e a gente vive a vida muito fechadinho, só na nossa casa, às vezes na nossa igreja mesmo. Às vezes a gente tem que estar junto com outros. Tem um tema que a gente quer aprofundar, a gente vai lá, lugar de encontro, mudar a nossa vida, algo que é feito pela fé.
São 3 áreas principais que eu vou mencionar para vocês, que vocês já conhecem, mas eu quero aproveitar para reforçar. É a oração, é o estudo da palavra, ou a meditação na palavra e a comunhão. Essas 3 junto têm papéis diferentes, valor diferente. A figura que a gente gosta de usar é assim, sua vida com Deus deveria ser um triângulo. Um triângulo, pode ser meio isósceles, equilátero. O ideal é que ele seja equilátero. Esse é o ideal. Significa que ele tem o mesmo tamanho de todos os lados. Como é que eu consigo um triângulo, uma vida saudável, normal? A vida normal é a vida saudável, né? A nossa vida, às vezes, com Jesus está anormal, na verdade. O normal, eu preciso ter o quê? Os mesmos ângulos. Vocês são bons de matemática, não são? Simone, vou achar o povo aqui, ó lá. Nicole, todo mundo aqui sabe, ó, vive, ó. Ângulo. Se eu mexer no ângulo, o que acontece com o meu triângulo? Ele abre. Se eu mexer no outro ângulo aqui de baixo, o que acontece com o meu triângulo? Já é um triângulo isso aqui ou não é mais? Já não é mais um triângulo. Estão entendendo o que quis dizer? Você pode compensar ali, querer um triângulo meio não equilátero, mas alguma coisa está fora de lugar. A oração, a meditação na palavra e a comunhão são os ângulos desse triângulo. Trabalhar esses ângulos, vê-los como lugares de encontro, façam que você tenha uma vida de discípulo equilibrada, equilátera. Inventei isso agora, né? Vida equilátera. Quem quer ter uma vida equilátera na sua caminhada no reino e com Jesus, precisa trabalhar os ângulos e o triângulo vai se manter equilátero. A palavra, a oração, a comunhão. A oração, ela é resposta para Deus. Deus sempre fala primeiro. Nós conversamos um pouco sobre isso no grupo pequeno. Por isso que a oração é importante. Nós respondemos a Deus. É Ele que faz o convite. Ele que diz, vai e prepara a ceia. É Ele que diz, vai e prepare um tempo comigo, meu filho, minha filha. Essa é uma aresta, conversar com Deus, falar com Deus. Me lembro de Moisés, da tenda do encontro. Eu me lembro de Davi, querendo construir uma casa para o Senhor, e ele fala, não, você não vai fazer, mas a sua arca está sem um lugar para ficar. Não era o templo a questão era a presença de Deus. Ele queria, aquele templo era vazio, sem a arca. Davi estava preocupado com a presença de Deus, porque a arca simbolizava o encontro. O próprio Senhor Jesus, quantas vezes saía para se retirar, para estar com o Pai, conversar com o Pai. A palavra, nós meditamos na palavra. Davi também saía muitas vezes e olhava os campos, escreveu os salmos. Antes de Davi escrever qualquer salmo, ele meditou na palavra de Deus, criadora, no que ele conhecia. Ele refletiu, ele pensou e ele escreveu novas palavras. Elevem os olhos para o monte, nós lemos nos Salmos. Não é uma coisa que sai do além. Isso sai da meditação, de parar e olhar os montes. Eu olho para aqueles montes. De onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Não vem de alguém que está para chegar dos montes. Tá? Um exército salvador. E a comunhão, porque é onde nós temos a oportunidade de crescermos. Todos os nossos encontros variados. Então, irmãos, para a gente caminhar para o encerramento aqui. Até quando? Vamos ficar com a nossa pergunta principal. Até quando nós vamos andar distraídos dos lugares de encontro? Olha que coisa linda, esse encontro foi só Jesus e os discípulos. Não tinha mais ninguém lá. A multidão perde tudo que tem mais valor. A multidão fica só com as coisas periféricas, as boas coisas do reino. A multidão quer a alimentação, está com fome. Jesus nunca fez diferença entre não dar e dar, não é esse o ponto. Mas é que nós, como discípulos, temos que saber que o lugar de encontro é para os discípulos. O lugar da intimidade é para os discípulos. A ceia é a mesa dos íntimos. A ceia não é a mesa da multidão. E quando Jesus voltar, a ceia final entre o Cordeiro e sua noiva não é a ceia da humanidade toda.
É a ceia daqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A ceia é para os íntimos. E é Cristo que faz de você alguém íntimo de Deus e do Pai. É nessa mesma ceia, esta Páscoa, como ele diz, antes de sofrer, que ele diz: este é meu corpo dado por você. Este é meu sangue que estabelece uma nova aliança. Uma aliança que faz com que você agora seja o lugar de encontro comigo. Porque eu habitarei no seu interior. E agora você não precisa ser mais como Moisés e sair para fora do arraial e ir até a tenda do encontro, porque é lá que se encontra com o Senhor. E agora você tem o Senhor na sua vida. Preparar lugares de encontro começa com essa percepção. O Senhor quer estar comigo, mas eu preciso preparar isso muitas vezes. Me livrar de outras coisas, de outros compromissos, de outras prioridades, de outros lazeres e prazeres e coisas. Eu não estou falando aqui de você, de um monte de não que você não pode fazer, eu estou falando do sim. Sim para a pergunta de Jesus. Quando ele diz, preparem um lugar, e você diz, sim, Senhor. E como? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Como você quer que faça? Porque se o Senhor disser, isso acontece. Quando o Senhor diz, a sua palavra é verdadeira, até quando nós vamos? Se não agora, quando? Até quando vamos negligenciar esses encontros com Jesus? Nos grupos pequenos, nos convites para a comunhão fraterna, nas celebrações formais, estando com os irmãos, conversando de forma, às vezes, simples, numa janta, num encontro informal, orando uns pelos outros, fazendo aquilo que os discípulos fazem. Discípulos comem, não? Comem. Bebem, não? Bebem. Se divertem? Vocês acham que os discípulos o dia inteiro assim? Se divertem, têm uma vida normal, mas é uma vida normal de discípulo, onde eles prestam atenção também no que está acontecendo, onde eles escutam as pessoas que estão com eles e oram uns pelos outros e abençoam, cuidam uns dos outros na vida e no ritmo normal que eles caminham com o Senhor. Lugares de encontro é uma questão de intenção, é uma questão de expectativa, é uma questão de preparação, é uma questão de identidade. Eu sou um discípulo. E os discípulos amam ter tempo com o Senhor. E sabem que isso é uma prioridade. Porque quando longe do Senhor, é mais ou menos como Pedro tirando os olhos de Cristo sobre o mar. Tinha uma musiquinha das crianças hoje que era meio assustadora, né? Vocês já ouviram essa? Não? Como que é a musiquinha, Nicole? Se Cristo não estiver no barco, o barco vai afundar, todo mundo vai morrer, e não sei o que. É bem assim a musiquinha para criança. Se você não ficar olhando para Jesus, você vai afundar, não vai para o céu e vai morrer. O que vocês acham dessa? Você não dá uma reciclada aí nas musiquinhas, né? Mas a verdade é que se você tirar os olhos de Jesus e se você não estiver em lugares de encontro com o Senhor, é mais ou menos a mesma coisa. Talvez você não vai morrer porque você está salvo, e eu acredito que se você encontrou Jesus, você está salvo. Mas a sua vida de discípulo não vai ser igual. Não vai ser com a mesma intensidade, com a mesma paixão, com a mesma atitude de servidão, de humildade, de quebrantamento. Vai ser uma vida estranha. Você nem é uma pessoa de fora, nem é uma pessoa do reino, sabe, na prática. Deus tem um chamado para cada um de nós para estar à mesa. Eu acredito que se você buscar, você vai descobrir, com certeza, coisas maravilhosas a seu respeito. Se você não encontrar nada, eu acho que eu falei semana passada, muito específico, que você talvez esteja na sua cabeça, você vai encontrar Jesus. E encontrar Jesus basta. Estar com Ele é estar em paz. A paz que ninguém pode dar, porque paz não pode ser dada, porque a paz é uma pessoa. A paz é o Senhor. Estar com Ele é ter a paz que excede todo entendimento. Não é uma coisa que Jesus não vai te trazer uma xícara de paz, ou uma caneca. Isso, molha tudo. Ele é a paz. Estar com Ele é ter todas as bênçãos espirituais. E a partir dele, deixar Ele, inclusive, te entregar algumas coisas para que você faça.
para que você edifique a igreja, para que você sirva seus irmãos. Amém? É isso, gente. Somos desafiados todos os dias. Fica a nossa pergunta, se não agora, quando? Quando é que nós vamos fazer isso? Desafio para cada um de nós. Eu não sou diferente de vocês. A cada momento da nossa vida nós temos que cuidar disso. Tudo que nós temos na vida vai tentar tomar o lugar. Vai tentar ser mais importante. E como você sabe que o Senhor te ama, isso funciona meio esquisito para nós, né? Como a gente sabe que o Senhor a ama, que tem a graça, a gente fala, dá para fazer depois porque o Senhor é tão bom, Ele vai entender. É verdade, Ele vai entender, mas você está perdendo de ser transformado mais e mais como discípulo.